Amém? Glórias a Deus, aleluia. Amém. O que a gente prega depois de um vídeo desse, hein, irmão? O que a gente faz? A gente fica de pé para começar a conversa, lê mais uma vez, e a gente declara nosso grito de guerra semanal, que fala assim: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só que vivo o melhor de Deus, aplaude Ele com força, com graça e com vontade, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra muito específica e muito forte. Por quê? Quantos já cruzaram com alguma pessoa que diz assim: saí da igreja, não gosto mais da igreja, vou sair porque o meu negócio de igreja é o negócio de ficar em casa? Quantos já cruzaram com alguém assim? Quantos já cruzaram com alguém que esteja em alguma igreja, mas foi muito magoado por uma outra terceira igreja que vivia e dizia assim: não, porque igreja é ruim, igreja é isso, igreja é aquilo? Alguém já cruzou com gente assim? Eu também, já cruzei com um monte assim. Mas hoje nós estamos no meio da série Viver e Crescer. Floresça aonde Deus te plantou. Esse é o nosso slogan da nossa série. E hoje eu quero falar com vocês pelo menos 5 razões. 5 razões porque é muito vantajoso, porque é bom estar na igreja, estar servindo numa igreja local. E hoje se prepare, porque você vai receber uma palavra de Deus, uma palavra de incentivo, uma palavra aonde eu quero abrir talvez os teus olhos para algumas coisas, de quão bom é viver no meio da igreja de Cristo. Quantos acham que é bom viver no meio da igreja? Diga amém? Amém. Amém, em nome de Jesus. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. E o vídeo aqui que a gente acabou de ver, né? Fantástico. O pastor estava compartilhando comigo, eu falei: pastor, eu falei assim, desde que você chegou lá, tudo que a gente viu foi fruto daquilo que vocês viveram por 17 anos. Eu falei: sim, não tinha absolutamente nada. E agora a gente olha para trás, eu falei: pastor, deixa eu falar um negócio para você. O pessoal olha, a gente acha que a gente tem dinheiro, a gente nunca teve dinheiro em caixa. Eu olhei: sério, irmão? Nossa, eu sei bem o que é isso. Eu sei o que é, porque o bom de tudo é que a gente vê que é Deus que faz e executa, e não por causa da minha vida ou por causa da vida de alguém que tenha dinheiro, mas é porque quando Deus chama, Deus capacita. Amém? Quando Deus dá a direção e quando Deus te dá um projeto, Ele dá os recursos. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que muitas vezes o pastor acredita que ele sentou na cadeira e falei: meu Deus do céu, como é que vai sair esse projeto? Sim ou não? Oh Jesus, não há condição humana para acontecer, mas aonde o humano acaba, meu Deus, Deus aparece e Deus faz grandes coisas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje à noite. Obrigado pelo vídeo, pelo ministério, Deus abençoe grandemente. Mas eu queria compartilhar com vocês essa noite 5 razões para que você viva e cresça na igreja. Semana passada, na primeira mensagem, eu trouxe para vocês a visão geral. Projeto de Deus para o humano, para o ser criado, era Gênesis. Gênesis era o projeto de Deus. Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele criou todas as coisas, e Deus colocou em domínio sobre todas as coisas. Lemos semana passada. E se você quer saber, o projeto de Deus está lá em Gênesis 1, Gênesis 2. Ali é o projeto e o coração de Deus. Relacionamento com a criação, relacionamento com Adão. Todas as tardes Deus iria, passeava. Para o que falar com Adão? Adão precisava trabalhar, sim ou não? Não, irmão. Adão, ele cuidava da terra, ele cultivava, ele fazia ali, mas tudo estava à mercê dele. Deus provia para ele. Eva tinha dores de parto lá no Éden, sim ou não? Não. Quem já é mãe aqui, hein? Dói ter filho, não tem? Tu fala com a Eva na hora que chegar no céu, minha filha, né? Mas o projeto de Deus, essa completa intimidade com o homem, com a sua criação, veio o pecado, a separação daí do eterno, do grande eu sou, do todo-poderoso, e aí começamos a desembocar Deus com a sua paixão e com a sua misericórdia. Ele começa, pega Abraão, pega um povo do nada, faz um povo de judeus, faz a linhagem de Cristo, e daí sim, João descreve que o verbo virou gente e habitou entre
entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo, e agora eu e você, ano de 2018, temos o que? As Escrituras Sagradas, e hoje, através de Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro, através do Cristo ressurreto, temos livre acesso a Deus Pai. Aleluia! Vivemos no Espírito, de volta na conexão com Deus Pai, ainda nesta carne, ainda num corpo corruptível, ainda esbofeteando o pecado, ou o tentador que quer às vezes nos pegar, mas graças a Deus, em Cristo somos livres do pecado. Sim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não vivemos uma vida de culpa, servimos a Deus com alegria. E hoje, nessas 5 razões, eu quero te falar sobre uma igreja saudável. Se você por acaso já passou por uma igreja que te machucou muito, talvez você já passou ou teve experiências no contexto igreja, você que me ouve hoje na internet, onde você olha, pastor, você não sabe a minha história, o quanto tempo eu vivi, eu conheço, frase clássica, irmão, eu conheço os bastidores da igreja. Eu também, irmão, 20 anos de ministério. Eu conheço também, talvez, alguns bastidores pejorativos de algumas igrejas, mas graças a Deus, que elas não refletem o quadro geral da igreja de Cristo. Aleluia! Porque a igreja de Cristo, irmão, é um lugar onde só há vantagens de se estar. Sabia disso? Olhe para o teu lado e fale, só há vantagem de você estar aqui hoje. E eu quero dar, sem prolongar muito, 5 razões com alguns textos bíblicos, e vamos compartilhar o porquê que você deve afirmar a tua posição de estar numa igreja local. Não talvez nessa igreja, no nosso coração sempre que as pessoas cheguem e fiquem nessa igreja, mas em a igreja que Deus te levar, a igreja que Deus te direcionar, fique nela, se estabeleça nela, crie raízes, frutifique e seja uma bênção em nome de Jesus. Esse é o projeto de Deus. Primeira razão, eu queria compartilhar: conexões profundas. Conexões profundas. O que é isso, pastor? Irmãos, o projeto de Deus é que nós, como corpo de Cristo, nós fomos regenerados. Deus tirou um coração de pedra, colocou um coração de carne. Deus nos fez agora novas criaturas, irmãos, em Cristo Jesus, para que nós andássemos como igreja, vivêssemos como igreja. É o que eu canso de falar. Se o teu envolvimento com a GFC, com a Graça Fellowship, se resume no domingo à noite, está errado. Há alguma coisa errada. O nosso reflexo disso aqui tem que ser o quê? Uma vida durante a semana, de andar junto, orar junto, caminhar junto, conhecermos uns aos outros. E a única maneira de a gente obter conexões e relacionamentos profundos é com o tempo. Sim ou não? Sim. Quantos já namoraram alguém e deixaram de namorar depois? Levanta sua mão. E daí você conheceu a sua esposa. No namoro era aquele conhecer superficial. Sim ou não? A hora que casou e juntou as escovas de dentes, o que aconteceu? Hã? Quem és tu? Hã? Cadê aquela moça? Você descobre que todos nós temos mazelas, todos nós temos defeitos, todos nós não podemos ficar numa vida superficial. Mas, irmãos, o projeto de Deus para nós como igreja é termos conexões profundas. Viver em comunidade é uma oportunidade de sermos e de estarmos conectados uns com os outros. Eclesiastes fala isso, Eclesiastes 4:12, diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu não sei você, mas eu já tive em alguns grupos que não sejam igreja. E alguns grupos ele é legal até a hora dele deixar de ser legal. Não é assim? Clube, CTG, sei lá, qualquer outro grupo. Ele é legal até a hora que deixa de ser legal. E a hora que deixa de ser legal, o que você faz? Sai fora. É ou não é? Aquele clube que você paga mensalidade todo mês, o clube te desagradou, o que você faz? Cancela esse negócio, não quero mais ter comunhão com vocês. Pastor, mas a igreja é a mesma coisa. Quando a gente pisa no pé um do outro, vira as costas e vai embora. É assim ou não é?
Tem irmão que está na dúvida. Será que eu falo sim ou não? Pastor, é para falar sim ou é para falar não? Não, irmão. Não é para falar. Por quê? Porque o que nos diferencia como igreja, sabe o que, irmãos? É que nós não estamos aqui numa sociedade, comunidade, que está simplesmente fazendo bem ao próximo, fazendo um papel na sociedade, fazendo bem aos outros. Não. Isso é reflexo daquilo que nos une aqui nesse lugar. Isso é reflexo da vida que nós temos, porque Eclesiastes fala que o cordão de 3 dobras não se quebra. Ele está falando de 2, de repente ele fala de 3. Eu não estou entendendo. Sabe o que é essa terceira dobra, meu irmão? É Deus na jogada, é o Espírito Santo no meio de nós. E eu vou te dizer, se a gente não bota na equação Deus, como é que dura? Não dura. Se a gente não coloca o Espírito Santo, como é que a gente vence os maus momentos no relacionamento? Quer que eu te diga? Não vence. Então é bem simples. A receita é: adicione Deus na equação, e daí você terá profundidade. Aleluia. Adiciona lá para a direita, né? Adiciona Deus, o Evangelho na equação, e você terá profundidade nos relacionamentos. Irmãos, a única maneira, e é o propósito de Deus, que nós vivamos em profundidade, é a única possibilidade de a gente ter essa profundidade, de ter irmãos e irmãs que nos acompanham. A gente vê ali 17 anos o pastor Luiz suportando, Luiz e o pastor Silvio. Eu vou lembrar disso, Jesus amado, ajuda. Sabe o que une 2 pessoas por 17 anos em parceria e amizade e companheirismo? Espírito Santo. O mesmo propósito, o mesmo alvo, o mesmo objetivo. E se a gente tira o Espírito Santo da equação, sabe o que acontece? A gente fica dodói, a gente fica bravo, a gente fica magoado, vira as costas e vai embora. E não é daqui, irmãos, é qualquer igreja. Porque quando a gente desfoca, a gente começa a ver mais o irmão do que a Cristo. Quando a gente desfoca, a gente começa mais a andar na carne do que andar no Espírito. E o Senhor nos chamou para que nós tenhamos relacionamentos de profundidade. Hebreus 10:25 fala isso. Não deixemos de nos reunir como o quê? Igreja. Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Olha que interessante, irmãos, a palavra de Deus. Ela diz assim: olha, não deixe de se reunir, mas que vocês possam estar o quê? Se encorajando. O que é encorajando, pastor? Encorajando é eu estar pronto, é eu estar olhando para o irmão quando ele está abatido, quando ele não está no estado normal. Eu reconheço isso. Mas como é que a gente reconhece? Se tiver intimidade. Quantos são casados? Levanta a mão. Baixa, só os homens levantam a mão. Quero falar com os homens agora. Quinta-feira tem reunião de homens aqui nesse lugar às 8 horas, tá? Mas homens, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a esposa não está de bom humor, você nota na hora? Outro. Ela precisa falar alguma coisa, sim ou não? Ela não fala, né, irmão? Jesus amado, né? Bom dia. Não está mais aqui quem falou, né? Mas sabe o que dá essa leitura, irmão? Tempo de convivência. Assim como ferro afia ferro, o irmão afia o seu irmão. E é um privilégio a gente poder criar relacionamentos de profundidade. Alguns irmãos servem aqui na igreja, e às vezes o pastor aqui de cima dá aquela olhada. O irmão já entende o que é. Mas o que é isso? Profundidade de relacionamento, de conhecermos uns aos outros. Isso não quer dizer que não vai ter problema, isso não quer dizer que não vai ter situações para resolver, mas há uma coisa que nos une, um só propósito, que é Cristo Jesus. E irmãos, é bom ter relacionamentos profundos, sim ou não? Oh, como é bom! É bom ter alguém que quando a gente está mal, fala assim: irmão, estou mal. Como é que foi o dia? Não está bem? Ora comigo.
Irmão, se você chega em qualquer comunidade, em qualquer igreja, e você fica só um pouquinho, não se relaciona com ninguém, você tem intimidade para fazer isso com essas pessoas nesse lugar, sim ou não? Não tem. Por quê? Eu não vou me expor para qualquer pessoa. Eu preciso me expor para quem eu tenho o quê? Profundidade. E nós somos humanos. Quantos são perfeitos aqui? Levanta a mão. Ninguém, irmão, nossa. Achei que era só eu o imperfeito. Sabe a única maneira da gente poder viver esse relacionamento de profundidade? É quando Deus está na equação. Quando a palavra está na equação. Primeira coisa, primeira vantagem, conexões profundas. Se você não tem conexões profundas, comece a orar a Deus e comece a buscar isso em nome de Jesus, no Espírito Santo de Deus dentro da igreja, porque a igreja é o único lugar possível de se criar conexões profundas, duradouras, porque o Senhor é o nosso ponto de encontro, aleluia, amém? Glória a Deus. Segunda coisa, qual é a vantagem, pastor, de estar aqui? Valores compartilhados. Quantos acreditam em Deus? Levanta a mão. Baixa. Quantos creem que a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade? Levanta a mão. Quantos confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a mão. Temos valores compartilhados em comum. Nós falamos a mesma língua. Nós falamos a linguagem dos céus. Valores mútuos baseados aonde? Na palavra de Deus. A gente tem o futebol toda segunda-feira. Nosso padrão do futebol lá é o seguinte: a gente vai lá para dar risada, se divertir e deixar o pastor fazer gol. Verdade ou não é, Ronaldo? É isso aí, é o certo lá que a gente tem. Quando o pastor pega na bola, os irmãos ficam assim: é o pastor, não dá para chegar muito duro. Os irmãos, eles caem em pecado às vezes, irmão. Deixa eu falar para você. Cadê os irmãos que caem em pecado? Deixa eu ver aqui. Tem uns irmãos que às vezes pisam na bola, assim, faz gol no pastor, né, dá drible, se atreve a dar chapéuzinho no pastor. Olha que coisa feia, né? Pode, tô brincando. Mas irmãos, o clima tem que ser o quê? De homens e mulheres de Deus se divertindo e tendo comunhão. A Bíblia fala assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de baixo calão, nenhum palavrão. Você acha que se você chegar no futebol da igreja, você vai achar que tipo de linguajar no meio do povo de Deus? Ah, seu filho de Maria! Não pode. Mas eu falei que é de Maria. O coração está corrompido do mesmo jeito, irmão. Perdoai-vos uns aos outros, tende compaixão uns com os outros. Nós repartimos valores, irmãos, que são únicos no Espírito Santo de Deus. Sabe onde você vai encontrar isso, irmão? Só aqui nesse lugar. Vai no clube fazer futebol toda semana para ver se não dá uns pega às vezes mais ferrado. Vai saber se não dá briga, chega até a pancada. Oficial da UCF deu essa semana, não deu? Um escândalo. O pessoal ganha dinheiro e ainda quebra a regra de tudo, e que não quebra a cara um do outro. Irmãos, valores compartilhados é valores mútuos, a unidade da voz, na visão da vida em comum. Compartilhamos valores que vão além da nossa própria vontade, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, Ele move a nossa vontade, Ele faz com que a gente olhe para esse lugar, Ele olhe paredes, a gente olha vidas, aleluia. A gente olha e encontra irmãos que nem a gente conheceu agora, e começa a olhar a mesma visão, e parece que eu estava do lado dele. Eu falei assim: dá para tomar um café na sua casa, meu irmão? Porque, nossa, a unidade no Espírito. Irmãos, isso só é possível quando a gente está numa igreja. Uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que é transparente, uma igreja que tira todo o rótulo religioso de lado e vive na transparência do Evangelho, na originalidade das palavras de Cristo. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Não é, irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é. Sabe qual é o problema? É que a gente quer que comece nos outros essa obra, em vez de que comece na nossa vida. Você quer ver que o outro seja o cristão da história, mas seja você o cristão da história, seja você o que faz a diferença, seja você que começa a quebrar muros que criam-se no meio de uma sociedade, seja você o cristão da própria igreja. Porque tem muita gente que vem na igreja, mas não é regenerado, filho de Deus, e não está vivendo no Espírito.
E se essa pessoa está do seu lado, não olha para ela agora, por favor. Olha para mim. Brincadeira. Todos aqui em nome de Jesus somos regenerados, amém? Todos nós temos valores compartilhados. Olha que lindo. Lá em Atos, no começo da igreja, capítulo 2, versículo 46 e 47, havia uma característica desta igreja. Uma igreja que não era reconhecida pelo governo, uma igreja que não tinha o apoio de Roma, uma igreja que não tinha apoio dos judeus da época, uma igreja que estava totalmente iniciando na sua mais primitiva forma. Mas olha o que o texto diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias eles continuavam a reunir-se aonde, irmão? Eles se reuniam na casa deles? Também. Mas todos os dias o texto fala que eles se reuniam no pátio do templo. E daí eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com o quê? Alegria e sinceridade. Muitas vezes a gente fala assim: aquela pessoa é falsa. Mas seja você o sincero da história, então. Seja você que ama, seja você que faz a tua parte, seja você que exala o perfume de Cristo. Porque a palavra diz que eles com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias aos que iam sendo o quê? Salvos. Valores compartilhados, irmãos. Qual é o teu valor? Nós temos o valor da palavra de Deus. Qual é a vantagem, pastor, de vir na igreja então? Nós falamos a mesma língua, nós temos o mesmo objetivo, nós defendemos a mesma causa, que é levar o nome de Jesus aos quatro cantos da terra, aleluia. Valores compartilhados. É interessante que Gálatas 6, 9 e 10 fala o seguinte, carta de Paulo aos Gálatas, fala assim: olha, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da... Especialmente aos da família da fé. Irmãos, se você tem uma oportunidade de ajudar a um estranho, você tem a oportunidade de ajudar alguém que você conhece, desenvolve relacionamento e sabe que precisa de ajuda, você vai ajudar quem? Ou da família da fé primeiro. De preferência ele fala, e não somente. Por quê? Porque, irmão, vamos falar a verdade, ajudar quem a gente não conhece nenhum é um desencargo de consciência muitas vezes. Você sabia disso? Vou dar uma oferta. Não que a gente não tenha que dar oferta para qualquer missão, temos que fazer. Mas às vezes a gente pega assim, vou dar uma oferta lá para World Vision. Botei o cheque, não tenho mais nada, fiz minha parte, Senhor. Daí o irmão está do lado, que você conhece, que você sabe a necessidade, que você conhece os defeitos e as qualidades. Ele precisa talvez a metade dessa ajuda que você está dando para alguém que você não conhece. Mas aí você olha para o irmão do lado e você despreza o irmão do lado. É isso que a palavra nos ensina? Não. A palavra nos ensina que nós precisamos fazer bem a todos, mas especialmente aqueles que professam a nossa fé, aqueles que caminham com a gente, aqueles que estão comendo o saco de sal juntos, aleluia. Uma das coisas que eu mais valorizo, já falei isso antes, é a fidelidade no meio da caminhada da fé. Quão difícil é, irmãos, nós permanecermos, nós nos mantemos firmes, nós nos mantemos firmes com os olhos fitos em Cristo, para que a gente possa juntos suportar uns aos outros, levantar uns aos outros. Irmão, isso só é possível se o Espírito Santo de Deus está agindo no meio da igreja, aleluia. A gente precisa, segunda vantagem de estar na igreja, temos valores compartilhados. Nunca esqueça disso. Você tem um grupo de irmãos, você tem uma família de Deus que compartilha com os mesmos ideais que você tem, que é capaz de ler esta palavra e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantos creem, digam amém? Amém. Número 3, terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: ajuda mútua para se tornar cada vez melhor. Irmão, vamos falar a verdade. Não há outro lugar da gente exercer esse negócio a não ser dentro da igreja. Ajuda mútua.
Aí fora, a gente faz as coisas porque a gente visa o quê? Dinheiro. E ninguém faz nada sem segundas intenções, sim ou não? Isso é lá fora. Você vai me ajudar, o que você quer em troca? Mas por que você está me ajudando? Já ajudou alguém que fez essa pergunta para você? Mas por quê? Por nada, eu só quero te ajudar. Qual é o catch? Por que você está me ajudando? Porque eu quero repartir o amor de Deus com você? Porque o Senhor me impulsiona a fazer? Mas você não quer? Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ficar devendo um favor? Não, irmão. Ajuda mútua para se tornar melhor é porque no cristianismo, em um statement que eu escrevi, o cristianismo é sempre uma via de mão única. Como assim, pastor? Como uma via de mão única? Uma hora você está tendo o privilégio de dar, e a outra hora você está tendo a graça de receber. Uma hora você tem o privilégio de ter e poder repartir, poder ajudar, poder levantar, poder abençoar. Mas tem uma outra hora na vida, irmãos, que a gente não tem para dar, mas a gente precisa o quê? Receber. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar olhando, a gente precisa não perder o tempo da cronologia das coisas. E a gente tem que entender isso muito bem, porque às vezes, Henrique, vamos precisar desse texto, filho. Porque às vezes a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente tem que dar, e às vezes a gente tem que receber, e a gente, muitas vezes é chato a gente não receber, ou às vezes a gente ter que pegar, sim ou não? Tem. Eu quero dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, que o único lugar onde é no cristianismo, irmão, é onde a gente, às vezes a gente dá com alegria, sem esperar nada em troca, e quando a gente precisa, a gente diz assim: irmão, muito obrigado, porque quem deu essa provisão foi o Senhor. Eu tenho gratidão pela vida do irmão, pelo aquilo que o Senhor fez através da vida dele, e eu entendo que todas as coisas giram porque o Senhor age em nós, o Senhor trabalha em nós, e Ele faz o querer e o operar na nossa vida. Irmãos, não estamos sozinhos, aleluia, porque você é corpo de Cristo, porque você está no meio da tua igreja local, aleluia. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz o seguinte: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Irmãos, olha como sério isso. A gente trabalha com a comunidade aqui, né? E a gente se expõe bastante nas redes sociais, e é muito comum às vezes a gente receber ligação de gente: pastor, estou precisando de ajuda. Ele veio uma vez na igreja 6 meses atrás, nunca mais apareceu, nunca mais ligou, não sabia mais. Preciso de uma ajuda, o negócio está. Eu falei: pois não, a gente sempre está disposto a ajudar. Mas irmão, qual igreja você está congregando? Eu estou lá na igreja tal. Você já falou com o seu pastor? Mas por que você faz isso, pastor? Pastor, por que você faz isso? Porque se a gente vive como igreja, e se você está aqui neste lugar, se você está vivendo aqui numa comunidade, você tem raízes neste lugar, e se você passar qualquer situação que nós, irmãos em Cristo, não sabemos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos ser suporte um dos outros na comunidade local. Isso só é possível com relacionamentos de profundidade, com compartilhamento de valores, e aonde a gente entende que estar numa igreja é bom, é saudável, porque eu tenho irmãos que me suportam na hora da necessidade. Eu sei quem é você, você sabe quem sou eu. Nós podemos talvez nem ter condição de ajudar um ao outro, mas pelo menos nós vamos sentar, orar, clamar a Deus, e Deus fará o melhor que nele nas nossas vidas. Deus não nos
chamou para vivermos sozinhos. A palavra diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. É melhor a gente estar junto, unido, caminhando na mesma fé, do que viver isolado por aí, irmãos. Por isso, nós estamos e precisamos andar nesta direção. A gente não foi criado para viver sozinho, mas também não foi criado para viver em qualquer tipo de grupo. Você sabia disso? A gente não foi criado para viver sozinho, mas também a gente não foi criado para viver em qualquer tipo de grupo. Temos que ter sabedoria, temos que ter discernimento, temos que ter visão daquilo que Deus tem para nós. Por isso que isso só é possível com valores compartilhados, com ajuda mútua para se tornar cada vez melhor. Número 4, o poder dos projetos comuns. Daí sim, juntos somos mais fortes, e juntos em Deus somos invencíveis. Aleluia! Quantos concordam que juntos somos mais fortes? Levanta a mão. Ah, meu irmão, mas quando a gente bota Deus nessa jogada, oh, aleluia! Se você está aqui nesse lugar, é porque essa frase faz todo sentido. Se você está aqui nesse lugar e está sentado nessa cadeira, sabe por quê? É porque Deus está na jogada desse projeto que Ele está fazendo aqui. Sabia disso? Olha para a cadeira, tá boa essa cadeirinha aí? É milagre de Deus, irmão, que estou sentado. Acredita em mim. É a obra do Espírito Santo de Deus. Se ainda tem ar aqui, tá, vai ficar melhor ainda até ano que vem. Aleluia. Se tem ar, porque é a obra de Deus que está fazendo. Quando o irmão ali do lado compartilhou: pastor, tudo isso aconteceu, a gente não tem $1 em caixa. Eu falei: não, irmão, estamos juntos, vamos embora. Aleluia. Obra de Deus. Ah, pastor, mas isso não é legal. Claro que não é legal, irmão. Bom é a gente ter budget, bom é a gente ter contas programadas e o dinheiro ressaltado ali. Isso é o certo. Mas muitas vezes na trajetória a gente fica na total dependência de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que chama dá as condições. Aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso que juntos nós somos fortes, mas juntos em Deus, irmão, nós somos invencíveis em nome de Jesus. Eu creio nisso. Mas sabe como a gente pode ser invencível? No casamento, no relacionamento, na profissão, sendo sal da terra e luz do mundo, quando estamos com Deus na equação. Se não há Deus na equação, não há como. Isso me lembra de Neemias, porque Neemias, exilado, foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, e quando ele estava no meio da obra, os adversários queriam distraí-lo. E eu amo essa resposta, lá em Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3, fala assim: Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem para Neemias: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando em fazer mal. Irmão, um convite para tirar o foco de Neemias, um convite para tirar ele do lugar onde ele devia estar, mas eles estavam tramando mal na vida dele. Daí o versículo diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros com a resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Aleluia. Eu gosto muito disso. Sabe por quê? Tem uma versão, acho que Almeida, fala assim: estou realizando uma grande obra. Sabe o que a gente está fazendo aqui na GFC? Realizando uma grande obra. Vamos falar juntos isso? Nós estamos realizando uma grande obra. Irmão, nós somos builders, aqueles que trabalham para o reino, aqueles que dedicam a sua vida para fazer a palavra de Deus chegar nos corações que precisam do Evangelho. Porque eu deixo de falar, irmão, isso é muito sério. O mundo aí fora, aqui em Orlando, não precisa de mais uma atração. Sabia disso? Porque fazer mais uma atração, você tem que competir com a Disney e com a Universal, e não está fácil. O povo aí fora não está precisando de mais um show, de mais um evento, de mais qualquer coisa. O pessoal aí fora está precisando, sabe por quê? De uma palavra que traga vida àquele que está morto. Uma palavra que entre no coração e fala: cara, o que essa pessoa está falando e aquilo que ela vive faz sentido.
E o meu coração é que você possa sair por essas ruas exalando o quão bom é estar no meio de uma igreja. O quão bom é estar no meio, se essa é a sua igreja, da Graça Fellowship Church. O quão bom é eu fazer, cara, o que você vai fazer sábado à noite? Falei, sei lá, estou pensando em ir na Universal. Vamos na igreja, porque lá é top, cara, é muito legal. As pessoas são boas, as pessoas exalam uma alegria. Olha para a pessoa bonita que está do seu lado, a bonitinha que está do seu lado, olha que linda. É linda essa pessoa, porque o Cristo reflete ela, porque é bom a gente ter o que? O Espírito Santo dentro de nós, poder, os projetos em comum. Nós temos poder, irmãos, nós estamos juntos com o Senhor, nós somos capazes de fazer uma grande obra que Ele nos chamou para fazer. Qual o projeto que Deus tem colocado no teu coração? Aquilo, a gente tem visto já no nosso meio vários projetos sair do zero e começar a se tornar realidade. Coisas que não existiam começaram a existir. A gente começa a colher frutos, a gente começa a ver a mão de Deus. Sabe aonde isso é possível? Na igreja, aleluia. Somente na igreja. Esse final de semana a gente teve o Focus Brasil e a igreja foi premiada, aleluia. A gente ficou muito feliz. Ganhamos lá um troféu que depois vai tirar foto no final, de reconhecimento da sociedade pelos serviços comunitários que fazemos aqui nessa cidade. Um evento secular, um evento que não tem nenhum cristão lá dentro. E a gente foi lá, alguns irmãos da igreja juntos, na sexta-feira recebeu o prêmio. E a gente, nessa semana, as irmãs do voluntariado para servir no meio da comunidade, foram lá e serviram, foi uma bênção, um excelente testemunho. A gente ficou orgulhoso de todos vocês, pela voluntariedade, por estarem lá, por vestir a camisa de Cristo, para estar no meio desse povo. Ontem à noite me chamaram em cima da hora, eu tinha discipulado e eu fiquei assim, eu vou lá cumprir, porque a gente quer ser luz no meio das trevas, a gente quer ser sal no meio da terra, e a gente foi lá. E enquanto a gente estava lá, eu estava pensando com o meu coração, cara, eu queria estar na igreja. Eu queria estar na igreja. Porque lá é meu povo. Porque ali a gente fala a mesma língua. Porque ali a gente se abraça, a gente pisa no pé um do outro, pede perdão, se abraça depois. Eu queria estar no meio desse povo. Pastor, a gente tem que ir lá fora, irmão. Mas não é nada melhor do que a gente estar lá fora, às vezes fazendo coisas, sendo luz, mas no coração está ardente para se reunir no pátio do templo, para estar junto com aqueles que a gente ama, para compartilhar a presença de Deus. Essa semana recebi um prêmio lá de ser o melhor músico do Central Fora. Eu falei, coitado de mim. E eu fiquei olhando, Senhor, eu deixei tudo isso aí para estar no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque é melhor estar um dia na tua presença, um dia no meio do povo, um dia tendo essa presença gostosa do Espírito Santo de Deus, do que estar em qualquer outro lugar. Não há lugar melhor, irmão, do que a gente estar aqui. Não há lugar melhor do que quarta-feira à noite que a gente se reunir aqui, às vezes com 20, 30, dar as mãos, orar um pelos outros, abraçar um pelos outros, interceder um pelos outros, e sentir a presença do Espírito Santo de Deus fluindo em nosso meio, sem microfone, sem luz, sem nada, irmão. Porque a presença de Deus habita em nós. Não há outro lugar a não ser no meio da igreja de Jesus. E com Ele, através dele, nós podemos fazer o impossível, aleluia. Última coisa que eu queria lembrar você: a vantagem de estar no meio da igreja. Aprenda algo novo todos os dias. Como receber e como eu posso aprender com meus irmãos? Irmão, deixa eu falar uma coisa: eu não sou o dono da verdade e nem guru infalível. Esse é o sinal para acabar a mensagem, irmãos. Fica tranquilo, está na hora, para ninguém perder a hora hoje. Amém? Ah, não quer que acabe? Eu posso mais uma meia hora aqui, fácil, irmão.
Share. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala algo fantástico. Capítulo 2, versículo 1 ao 7, dentro do contexto todo, ele fala assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E agora presta atenção, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere-se vamos falar junto, outros superiores a si mesmo. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando você entrar nesse lugar, não entre como aquele que quer ensinar os outros a fazer as coisas, mas entre como servo, para servir uns aos outros, pronto para aprender aquilo que o irmão tem para ensinar para mim. Não considere o outro maior que você, porque a gente sempre pode aprender algo, irmão. A gente sempre pode aprender algo com o irmão que está sentado do teu lado. E ele continua, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu queria ressaltar dentro desse texto, considerem-se os outros superiores a si mesmos. Irmãos, se eu considerar os outros e vê-los com amor e fonte de aprendizado, eu posso ver as qualidades fantásticas que nós temos neste lugar, aleluia. Nós podemos ver as qualidades fantásticas, potenciais inúmeros. O problema é que muitas vezes a gente não olha e não procura a qualidade do outro, mas só ressalta os defeitos, sim ou não? Oh Jesus, compartilhe, share, fale aquilo que está no teu coração, mas antes, ouça. Você acha que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, para quê, irmão? Para você ter estéreo de som? É porque sejam prontos a ouvir. Seja pronto a ouvir a Deus em primeiro lugar. Esteja pronto a ouvir o que o irmão tem para dizer. E daí, na humildade, no coração singelo e no serviço, eu vou falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração, que eu vou repartir, para que a gente possa viver exatamente aprendendo algo novo a cada dia. E isso só é possível quando a gente aplica esses conceitos que Paulo está falando à igreja de Filipenses, aos Filipenses, à igreja de Filipe. Quando vocês estiverem juntos, se há alguma motivação, se há qualquer tipo de abordagem, não façam nada por ambição. Pastor, mas a vantagem de eu estar numa igreja então é que eu tenho rede de conexão. Não, irmão, porque isso você está fazendo sob ambição. Ah, mas eu ter bom, imigrante é assim, né, irmão? Qual igreja que tem mais gente para eu ter mais conexões, para ter mais negócio? Já tive gente que saiu da igreja, foi para outra igreja porque lá tinha mais conexão. Sério? Esses eu fico me perguntando, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado, para que a gente não viva a vida de comunidade tentando o quê? Olhar somente os nossos interesses, mas que a gente possa viver a vida de comunidade, fazendo o que a palavra nos manda, falando assim, olha, humildemente considere os outros superiores a si mesmo, e cada um cuide não somente do meu interesse, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos e ver, uau, aonde eu consigo viver isso? Só o pastor Alexandre que está com a palavra na boca, né? Aonde eu consigo viver isso? Oh, aleluia! Agora eu quero que você fale com toda a convicção, aonde e somente é possível ter conexões profundas? Aonde que eu posso ter valores compartilhados? E aonde que posso ter ajuda mútua para se tornar cada vez melhor? Aonde que eu posso ter o poder de projetos comuns serem realizados? Oh, e aonde eu posso aprender algo novo
todos os santos dias na igreja. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Porque não há lugar melhor do que estar reunidos na casa de Deus, na congregação dos santos. Jesus disse assim: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Eu queria deixar essa palavra de incentivo para você, irmãos, viver em Cristo e crescer em Cristo, para chegar ao topo do céu como um menininho ali. Nós precisamos entender que não há lugar melhor da gente viver, não há lugar melhor da gente crescer do que estar conectado numa igreja local, para que a gente possa criar raízes e a gente possa florescer em Cristo Jesus. Que você possa ter essa convicção, que você possa ter esse estímulo nessa noite, dizendo: Senhor, eu quero a cada dia mais viver para o Senhor, crescer no Senhor e ter o prazer de fazer parte da família de Deus em Orlando. Graças a Deus, gente. Tem que puxar a passarinha para o nosso lado, né, irmãos? Aleluia. Mas, irmãos, que você fique com esses 5 pontos nessa noite, porque isso é possível tê-los quando Deus entra na equação e quando a gente se dispõe a viver uma vida debaixo da presença do Pai. Amém? Feche seus olhos abaixo da sua cabeça onde você está. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Pai, pela tua, Deus, direção nessa noite. Deus amado, que a gente possa crescer e viver, Pai amado, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua orientação, Deus. Eu peço a Ti que nessa noite, Deus, esses pontos possam, Deus amado, ter feito sentido no coração dos meus irmãos, e que eles possam, Pai amado, Deus amado, receber essa palavra, aonde eles tenham, Deus amado, consciência de quão bom, de quão agradável, de quão, Deus amado, fundamental, Pai amado, e a tua vontade, que tenhamos, Deus amado, uma vida, Pai amado, numa igreja, Deus amado, local, uma igreja onde a gente cria raízes, num povo, Deus amado, onde a gente se deixa ser conhecido e a gente conhece os outros, num povo, Pai, que não é perfeito, mas olha para o Senhor que é perfeito, e caminha de glória em glória, de graça em graça, realizando a tua vontade, vendo o teu impossível acontecendo na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por essa noite, obrigado, Pai, por esta tua palavra, e que o Senhor possa se agradar, Deus amado, de tudo que vamos fazer daqui para frente também, Deus, até o final desta reunião, que seja a tua honra, seja a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. E a igreja diz: amém. E o melhor lugar para se viver é na igreja. Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe e até daqui a pouco.